Estamos começando a nossa aula de número 19, está valendo aí? Do nosso curso de Batalha Espiritual. E estamos nos aproximando do final desse módulo do Novo Testamento. Eu separei a parte de Apocalipse para um capítulo à parte, porque para falar de Apocalipse a gente vai ter que fazer uma pausa, analisar um pouquinho o tipo de linguagem, de literatura apocalíptica, para que a gente consiga ter um entendimento maior desse conteúdo dentro do livro de Apocalipse. E para a aula de hoje eu reservei aqueles textos que sobraram de todos esses assuntos que a gente debateu do Novo Testamento. Existem alguns que não entraram, porque eu entendi que eles simplesmente não acrescentam dentro daquilo que a gente já estudou. São vários textos que fazem menção a principados e potestades, mas que só fazem menção deles dentro de outro contexto e não agregam alguma informação nova dentro disso que a gente está estudando. Mas nós temos aqui vários textos para a aula de hoje, e eu dividi mais ou menos o seguinte: aqueles que falam sobre a origem desses seres, o meio do caminho do trabalho deles e o final deles. Apocalipse vai desenvolver um pouquinho mais, tanto o início quanto o fim, né? Mas nós temos aqui alguns textos fora de Apocalipse que vão tratar desses assuntos. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Pedro 2, capítulo 4. É um texto que nós já estudamos uma parte dele, e nós vamos retomar para tratar aqui de um outro assunto. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando aqui. A respeito da origem dos demônios, existem alguns teólogos que não vão acreditar que, enfim, de várias crenças que existem no mundo, né? Algumas dessas entraram dentro da teologia cristã mesmo. Alguns acreditam que, na verdade, os demônios, eles não são anjos caídos. Tem aqueles que acreditam, por exemplo, em almas de vivos e coisas desse tipo. De todos os textos que a gente já trabalhou até agora, nós entendemos que não há respaldo bíblico para se acreditar dessa maneira. E aqueles textos do Antigo Testamento que nós estudamos nos levam a entender que, na verdade, esses seres são anjos, foram anjos originalmente, né, de Deus, e hoje são anjos do diabo. A gente já viu, inclusive, essa expressão sendo usada em textos anteriores. Então vamos ler aí 2 Pedro 2,4. Lemos assim: porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Não vamos continuar lendo o texto todo, deixa eu só explicar o contexto para vocês. O apóstolo Pedro está citando algo muito parecido com o que Judas também disse. A gente vai ler depois o texto de Judas, que ele está falando a respeito de certos falsos líderes. E começa a falar a respeito do juízo de Deus sobre essas pessoas e faz algumas comparações. Fala sobre a humanidade no tempo do dilúvio, que Deus não poupou o povo lá no tempo de Noé. Fala a respeito desses anjos que pecaram e falam também da destruição de Sodoma e Gomorra. E aí faz essa menção: anjos que pecaram. A gente já estudou lá na época do Gênesis que alguma coisa aconteceu entre a criação e a queda do homem. Porque quando Deus criou, tudo era bom, e de repente, no momento da queda, alguém já estava ali pecando. A gente vê que Satanás, por exemplo, ele é o pai da mentira, ele é o inventor da mentira, ele é aquele que primeiro criou o pecado, antes do pecado chegar nos seres humanos. E a gente percebe, por esse texto também, que anjos, eles vieram a pecar. O livro de Apocalipse vai falar em proporções numéricas, não é? Mas a princípio nós vemos aqui essa referência ao pecado. Que pecado foi isso? Eu vou falar um pouquinho mais para frente quando a gente estiver falando de Judas. Mas eu quero destacar aqui essa informação: lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão. Essa palavra abismo, algumas traduções vão trazer diferente, vão falar a respeito de cadeias, embora, se não me engano, Judas depois vai usar essa expressão, mas aqui a origem dessa palavra no grego, eu estive pesquisando, fala a respeito de abismos mesmo. Era uma palavra que originalmente era um buraco para se guardar cereais e acabou evoluindo para essa expressão abismo. Só que um detalhe interessante que eu achei aqui é que a palavra inferno
não é a palavra que normalmente nós temos traduzidas como inferno. A Bíblia de Jerusalém, inclusive, vai trazer a palavra original, que é tártaro, que não é esse negócio que dá no seu dente, tá? Quem não está aí familiarizado com a mitologia grega, deixa eu explicar para vocês. Na mitologia grega existe o chamado mundo inferior, governado por uma entidade chamada Hades, um dos deuses gregos, né? E nesse mundo inferior existia uma posição mais subterrânea ainda, com cavernas mais profundas, que era onde aconteciam aí grandes punições, não é? Que era chamado realmente de Tártaro. Então, o apóstolo Paulo, como ele costuma fazer em outros textos, ele toma emprestado algum conceito, alguma ideia da cosmovisão da época, daquilo que as pessoas chamavam, daquilo que as pessoas acreditavam na época, para ilustrar alguma realidade espiritual que os cristãos acreditavam. Então, ele não vai falar aqui, por exemplo, de Geena, que é a expressão que Jesus usava, que também era um tipo de metáfora relacionado a um lixão que existia do lado de fora da cidade de Jerusalém. O depósito de lixo da cidade, tacavam fogo, ficava ali queimando dia e noite, e isso foi usado como metáfora por Jesus para poder explicar o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, não é? A gente vê a respeito dele também no livro de Apocalipse. E aparentemente esse Tártaro não é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele não é o estado final de condenação. Diz que lançou-os nesse Tártaro e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Isso dá a entender para a gente que o juízo é algo que ainda iria acontecer, que eles não estão no seu estado total ainda de condenação. Eles estão lançados nesses abismos eternos, nesse Tártaro, que ao mesmo tempo não é o lago de fogo que a gente vê Satanás sendo lançado no final dos tempos lá no livro de Apocalipse. Isso é um conceito interessante que eu ainda não tinha me atentado na leitura desse texto. Mas a condenação, o julgamento para eles é algo que está reservado ainda para um momento futuro. E realmente não é o inferno aqui, é o Tártaro. Ou seja, um tipo de prisão aí à parte. Depois que a gente leu o texto de Judas, vamos especular um pouquinho o que seria isso. Abra aí em Judas 1, capítulo 5, está bem pertinho. Avança um pouquinho aí algumas páginas. O último livro antes de Apocalipse. Judas só tem um capítulo, né? Nós vamos ler a partir do versículo 5. Judas, versículo 5, lemos assim: Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixando a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído, como aqueles anjos, e indo após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Amém? Bom, esse é um texto muito parecido com o de Pedro. Alguns estudiosos do texto bíblico em si, né, dos chamados críticos textuais, eles acreditam que esse de Pedro é como se fosse uma repetição do de Judas. Ele veio depois e era uma pregação. Talvez os dois tenham ouvido da mesma fonte, talvez um tenha pregado primeiro e agora ele vem acrescentando aí algumas coisas. E eu preferi ler um texto um pouco mais completo de Judas, justamente porque quando ele fala aí de Sodoma e Gomorra, ele faz uma comparação com os anjos que para a gente é importante. O contexto é o mesmo. Ele está ensinando sobre o juízo de Deus, e nesse juízo de Deus ele cita a situação dos anjos como exemplo. E ele diz que esses anjos eles não guardaram o seu principado. Eu fui pesquisar também no grego se esse principado seria a mesma expressão que a gente tem quando fala em principados e potestades, e não é arquê a expressão. Na verdade, eles não guardaram o seu princípio.
Arque é a palavra que em português dá origem, por exemplo, à arqueologia, alguma coisa antiga, não é? Algum princípio antigo. Esses anjos, eles não se mantiveram no seu estado original. E aqui diz não simplesmente que eles foram banidos, como é a ideia que a gente geralmente tem, mas diz que eles deixaram a sua própria habitação. É possível, meus irmãos, que Judas aqui estivesse citando, assim como Pedro também cita, e eu já falei isso quando a gente estudou um outro pedaço da carta de Judas, que ele estivesse aqui citando um pouco da literatura da época, mais precisamente o livro de Enoque, que fazia parte da literatura rabínica comum ao povo judeu desse tempo. O livro de Enoque, entre outras coisas que ele trata, eu já li um bom pedaço dele há algum tempo atrás, logo no início, ele fala o que os judeus acreditavam sobre a queda dos anjos, que esses anjos teriam se reunido num determinado monte lá em Israel, se não me engano no Monte Hermon mesmo, e ali eles tomaram a decisão de descer e se misturar ali com os seres humanos. Seria aquilo que a gente lê lá em Gênesis 6, que a gente já discutiu isso, se não me engano, na nossa primeira aula. Os Benai Elohim, que seriam os filhos de Deus, que alguns tentam dizer que seriam humanos, mas eu mostrei para vocês aqui em outros textos que é muito mais provável que estivesse falando de seres angelicais mesmo. Esses seres angelicais teriam descido e se contaminado com a raça humana, no sentido em que eles acharam as filhas dos homens belas, e se casaram com elas ali, ou tiveram relações com elas, e geraram ali seres híbridos. Esse é um texto, inclusive, bastante polêmico. Quem quiser saber mais a respeito e perdeu essa aula, volta lá na nossa aula número 1 ou número 2, que a gente aprofunda um pouco mais nesse debate. E eles ensinaram outras coisas também para os seres humanos. Diz lá no livro de Enoque que eles ensinaram sortilégios, magia, ensinaram alguma coisa de tecnologia também para a raça humana, domínio do fogo e coisas desse tipo. E a partir disso, eles teriam sido realmente banidos por Deus ou castigados por Deus. Isso é uma possibilidade de interpretação que a gente tem. Quando fala que eles pecaram, a gente tem aí algumas possibilidades. Pode ser algo muito antes da criação do homem, pode ser aquele pecado primeiro lá de Satanás, não é? Como pode ser, dentro desse princípio, dentro dessa linha de raciocínio que eu estou falando, ter sido esse momento que eles decidiram descer e se contaminar, não necessariamente a figura de Satanás, mas os outros anjos fazendo algo semelhante e decidindo também segui-lo, como um episódio separado. Por que existe essa possibilidade de interpretação no texto, gente? Por causa dessa expressão aqui, ó, havendo-se prostituído como aqueles anjos. Quando fala de Sodoma e Gomorra, e vocês sabem aí, quem conhece a história, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, eram homens daquela cidade, todos os homens de uma cidade, que resolveram estuprar anjos. E aqui a expressão que usa é de prostituição, não é? Deixa eu achar aqui. Havendo-se prostituído como aqueles anjos. A palavra prostituído aqui vem de pornia, que dá a ideia de imoralidade sexual de uma maneira geral. Como aquelas pessoas da cidade de Sodoma e Gomorra quiseram se prostituir com os anjos, ou seja, cometer algum tipo de imoralidade sexual com os anjos. Ele está comparando aqui, né, como essa situação, aqueles anjos remetendo ao que acabou de ser dito. Ou seja, esses anjos que pecaram, muito provavelmente foi numa situação de imoralidade, assim como Sodoma e Gomorra. É uma possibilidade aí de se fazer a leitura. Decidiram realmente deixar o céu, né, deixar a sua habitação, e aqui diz que eles foram lançados em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. E aí a gente entra numa outra questão difícil, que é, se eles estão em prisões eternas, eles estão presos ou eles estão soltos? Então esses anjos não são os mesmos demônios que a gente já leu em textos anteriores, que estão fazendo outras coisas? Ou será que na verdade é uma meia prisão? Nós temos aqui algumas possibilidades para a gente pensar, né? Talvez esses anjos que ele esteja falando não sejam os mesmos. Talvez esses tenham pecado em um momento diferente, tá?
que eu estou falando aqui, gente, é especulação, ok? Aquilo que a Bíblia não diz com clareza, a gente não pode afirmar com clareza. A gente pode tentar pensar a respeito e ver qual seria o melhor raciocínio nesse sentido. Existe essa possibilidade, são outros anjos esse que realmente, por conta daquilo que eles fizeram, eles estão num estado diferente, eles estão aprisionados. Não é essa maneira que eu leio o texto. Vou falar para vocês como eu acredito que é essa situação espiritual. Quando fala em abismos eternos na escuridão, o entendimento que eu tenho é que, na verdade, o mundo espiritual habitado pelos demônios, que ainda não é o inferno, que ainda não é a punição final deles, não é? É justamente essa prisão. Se eles um dia vieram para a Terra e agiam livremente, manipulando geneticamente o ser humano e talvez até toda a criação, como a gente já discutiu isso anteriormente, é possível que nessa situação eles tenham sido banidos. Apocalipse 12 a gente vai ver que eles são lançados de uma situação de maior liberdade espiritual, não é? E são lançados à terra. E é possível que nesse estado onde eles se encontram, seja essa ideia de que eles não podem fazer as coisas que eles antes podiam. Se antes eles tinham uma possibilidade maior de ação, como se fosse qualquer outro anjo, a partir desse momento que eles estão presos nessa realidade espiritual, não é? Eles têm contato com o nosso mundo, porque nós também somos espírito. Então existe aí essa interseção, existe, como eu falei anteriormente, esses linkamentos com o nosso mundo de uma maneira geral, mas o mundo onde eles se encontram hoje é um mundo de escuridão, um mundo em que, na verdade, eles não têm a liberdade que teriam anteriormente, tanto é que eles estão à procura de um corpo o tempo todo. Jesus diz que quando eles saem de uma pessoa, andam por lugares, né, ermos, áridos, procurando realmente alguém, não encontrando descanso, como se eles estivessem cansados por isso, né? Eles voltam procurando a casa anterior deles. É como se houvesse ali uma necessidade de procurar por algo. Eu acredito que esse estado onde eles estão sejam abismos de escuridão, sejam as correntes que eles se encontram. Eu ouvi certa vez uma comparação a respeito da ação de Satanás na terra, como aquele cachorro que está acorrentado, mas a corrente dele está presa num cabo de aço. Você já viu isso? Ele está solto, você pensa que ele está ali, mas ele vai lá e volta. Mas no fim das contas ele está preso dentro de um limite, não é? Então essa seria uma possibilidade de leitura do texto. E eu optei por essa interpretação, porque na leitura que a gente faz junto com o contexto, isso fez mais sentido para mim do que entender uma segunda queda, alguma coisa desse tipo, ok? Então, esses são os textos do Novo Testamento, fora do livro de Apocalipse, que vão fazer menção a essa origem dos demônios. Abra agora em Tiago, capítulo 2, e a gente vai ver aqui os textos que eu coloquei como meio da história, que são mais caracterização mesmo do agir dos demônios. Tiago 2,18. Lemos assim: mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Aqui nós temos uma informação a respeito dos demônios. Diz que eles creem, afinal de contas, demônio não pode se dar o privilégio de ser um ateu, não é? O ateu nega totalmente o mundo espiritual. O demônio, ele sabe de onde ele veio, ele é um espírito, ele não tem para onde correr, dizer que na verdade essas coisas não existem. Ele crê, ele sabe que existe, não é? E ele estremece, está melhor do que muito crente, que não tem temor nenhum de Deus. A palavra estremecer aqui dá a ideia de eriçar os cabelos, dá a ideia de um medo extremo, a palavra original para estremecer. E os demônios, pelo que o texto está dizendo, eles têm algum temor de Deus. Isso faz a gente lembrar de alguns episódios ali da vida de Jesus. Por exemplo, o endemoniado gadareno, quando Jesus chega,
que o bicho se apavora, né? Que aquela legião, na verdade, de demônios meio que entra em pânico e fala assim: vieste nos perturbar antes do tempo, ou vieste nos condenar antes do tempo, algo assim, não é? Eles têm medo de Jesus, eles têm medo de Deus. Isso, gente, é uma coisa útil para a gente entender momentos de libertação. Eu já encontrei, por exemplo, situações em que o suposto endemoniado, ele não tinha temor nenhum de Jesus. Se você falasse o nome de Jesus e coisas desse tipo, debochava, não é? E eu achei aquilo muito estranho na hora, e pouquinho depois que acabou aquela situação, eu realmente acredito que ele estivesse endemoniado. É um caso que eu já comentei com vocês, que existia uma interação da consciência do sujeito muito grande com o demônio. Existiam sinais ali que demonstravam realmente que ele estava endemoniado. No nosso discernimento, a gente percebia realmente que ele estava, mas percebia ao mesmo tempo uma ação da consciência do sujeito muito forte. Era aquilo que eu já chamei em aulas anteriores de demônio convidado. E realmente no momento que a gente falava em nome de Jesus, ele debochava de Jesus, que Jesus coisa o quê, e falava várias abobrinhas lá a respeito de Jesus e acusações para um, para outro, que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro demônio. Normalmente quando a gente cita Jesus, aliás, quando a gente fala até em anjo, demônios costumam ficar meio assustados. Teve uma situação que eu virei para um demônio bem debochado e resistente. Aquele que eu falei da outra aula, que estava com a tornozeleira, com o olho de boi, né? Que eu virei e falei: você está de brincadeira aí? Eu vou fazer uma oração aqui, vou pedir para Deus mandar miríades de anjo aqui para te dar uma coça. O olho do bicho mudou assim: anjo não. Já começou a ficar apavorado. Imagina de Jesus, entendeu? Então, uma das maneiras, a gente viu na aula que a gente falou sobre dom de discernimento espiritual, que antes de citar o dom de discernimento espiritual, Paulo dá exemplo de pelo bom senso mesmo. Você consegue identificar o que é demônio falando e o que é Espírito Santo falando, né? A gente viu pelo menos 2 textos que dão exemplo disso. Você discernir pelo bom senso, uma das maneiras que eu entendo por esse texto é justamente esse temor. Demônio não brinca com Jesus. Ele brinca com você. Ele tenta testar você, testar a sua autoridade, entendeu? Mas se você realmente está falando em nome de Jesus, Jesus vai agir ali, é para ele tremer, porque ele sabe quem é Jesus. Ele crê e estremece. E aí a gente chega num outro ponto, que é o principal aqui que Tiago está falando, não é? Que crer não é suficiente para que a pessoa ande em santidade, nem que siga Jesus. É o texto que ele vai falar que a fé sem as obras é morta, é uma fé de mentira, não é a fé que os teólogos chamam de fé salvífica, não é? É simplesmente saber que as coisas existem, não leva ninguém para o céu. E ainda que você estremeça, ainda que você tenha medo de Deus, isso não é suficiente para você andar em santidade. Eu vi isso ao longo da vida com muita gente que tinha medo de Deus a ponto de viver adoecido pela culpa e continuava pecando do mesmo jeito. A pessoa que tem, por exemplo, uma compulsão num determinado pecado e ela morre de medo de Deus jogar um raio na cabeça dela e ela continua pecando do mesmo jeito. Porque, meus irmãos, medo e culpa não ajuda ninguém. É por isso que pregações que falam simplesmente de juízo, 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 sem mostrar uma saída, que é justamente você entender a graça de Deus, entender o que é o perdão de Deus, entender o amor de Deus, não ajuda ninguém, só coloca peso sobre a igreja e só coloca dor no coração das pessoas, né? A mensagem do Evangelho não é isso. Jesus fala o tempo todo a respeito de inferno. Esses textos que nós lemos falam a respeito do juízo de Deus, para as pessoas não brincarem com Deus, mas o Evangelho é muito mais do que isso. Uma pessoa que realmente ela ama e ela vai se enchendo do Espírito Santo a partir desse amor, ela consegue andar em santidade sem precisar ter medo. Quem tenta seguir por medo, João vai falar que não está aperfeiçoado no amor. Quem está aperfeiçoado no amor, perfeito amor lança fora o medo. Não é? Então fecha parênteses, abra aí agora em 2 Coríntios 11, 13. Nós vamos ler agora sobre uma outra capacidade de Satanás e seus servos. 2 Coríntios 11, 13.
O apóstolo Paulo está falando sobre o perigo de falsos líderes, falsos apóstolos, que se encontravam lá no meio da igreja primitiva. A gente está acostumado com isso nos dias de hoje, não é? Tanto falso apóstolo no nosso meio, mas lá no iniciozinho, gente, nos primeiros anos, a coisa já estava feia. Olha aí. Pois os tais falsos apóstolos, segundo Coríntios 11:13, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, aqui está falando que existem alguns que são ministros de Satanás. A gente viu anteriormente aí daqueles que Satanás planta no mundo como sendo deles, na parábola que Jesus ensinou sobre o joio e o trigo, que quem espalha o joio é o próprio inimigo, não é? E o campo é o mundo, mas a igreja está dentro do mundo. E faz parte disso, Satanás planta pessoas também dentro da igreja. E aqui fala de apóstolos, pessoas que alcançaram um alto nível de autoridade sobre vários outros líderes. Esse era o contexto da igreja e esse é o contexto até hoje daqueles que se declaram apóstolos, ou são declarados por Satanás. E assim como Cristo levanta os seus apóstolos, Satanás também levanta os seus apóstolos. E ele fala aqui justamente desse engano fraudulento, de uma pessoa se mostrar algo que ele não é. É tipo assim, tal mestre e tal discípulo. Eles são assim, o apóstolo Paulo vai dizer, porque Satanás, o mestre deles, também é assim. Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Isso é um outro dado interessante do ponto de vista prático para a gente, porque a gente precisa ficar esperto. Eu contei aqui na aula passada, não, na aula retrasada, a respeito de uma situação de umas meninas que estavam no momento de intercessão no culto e um suposto anjo apareceu para elas e falou que elas tinham que se ajoelhar e adorar na frente dele. E que a menina fez isso e botou o pessoal que estava na sala para fazer isso também. E eu tive que chegar e dar um sabão geral em todo mundo, porque se eles entendessem um mínimo de Bíblia, saberiam que anjo nenhum aceita adoração, que o único que fala se ajoelha diante de mim, né? Tudo isto darei se prostrado me adorares, é Satanás. Eu esqueci de contar um detalhe final dessa história, é que essa que foi o pivô da situação caiu endemoniada. E a outra que estava junto, que saiu também, ficou endemoniada, aliás, várias vezes depois disso, terrivelmente. Inclusive deu bastante trabalho nesse sentido. Porque se enganavam não só nesse contexto, mas em muitos outros, seguindo realmente a obras diabólicas. Satanás, ele tenta enganar a gente o tempo todo. E isso dele mudar a aparência e se disfarçar de um anjo de luz, dá a ideia de que ele não tem mais a aparência de um anjo de luz. Primeira coisa, ele precisa se disfarçar para isso. Ou seja, a partir de sua queda, algo mudou na sua estrutura. Senão ele não precisaria se disfarçar, seria a aparência dele. E a segunda coisa que eu entendo isso, é que se ele faz isso e os seguidores dele fazem isso, eu posso entender que o texto sugere para a gente que demônios também podem fazer isso. Que eles podem de alguma forma mudar a maneira como eles se mostram em uma dada cultura. Já falei para vocês como que em cada cultura ele, embora mantenha o mesmo papel que se tenha, né, se é um espírito disso ou daquilo, ele vai se manifestar para um povo dentro de uma certa estrutura da maneira como eles creem. Eu cheguei a comentar com vocês em alguma aula para trás, que eu não me lembro qual, a respeito de demônios territoriais, o livro Antes do Ide, do pastor Joed Venturini, que ele tenta alertar os missionários, que às vezes vêm de igrejas que não dão muita ênfase nisso, né? Que existe uma realidade espiritual no campo. Ele começa a contar algumas histórias ali. Ele fala de uma entidade que aparecia sobre o casal de missionários que estava lá no campo, na forma de um grande polvo, e começava a sufocá-los durante a noite. Aqui em Nova Almeida, eu nunca presenciei nenhum tipo de descrição sobre um polvo gigante sufocando alguém, não é? A gente tem aqui outras entidades comuns aqui da nossa cultura,
Eu nunca vi, meus irmãos, eu vi pouquíssimas coisas no mundo espiritual, eu mais sinto do que vejo. Eu tenho percebido que mulheres têm mais facilidade para visualizar do que homens, né? Poucos homens eu vejo que realmente veem alguma coisa. Vinícius às vezes vê, né, Vinícius? Quando a gente está em oração e tal, em algumas situações, às vezes aparece alguma coisa, ele descreve ali para a gente qual é o formato que a gente viu. Gente, nem sempre ver uma determinada forma é suficiente para você discernir que tipo de entidade é aquela. Eu já vi gente, por exemplo, falando assim, tinha uma pombagira ali atrás daquela pessoa, eu vi, tal, orei, manifestou. Não necessariamente aquilo que está sendo visto é aquilo que na verdade se é. Por exemplo, uma entidade que é muito vista aqui, eu já vi em vários depoimentos de gente que não é da igreja e não está em contato com essa discussão, né? Você falar, por exemplo, disso no meio pentecostal, é comum que as pessoas virem e falem, eu vi isso, eu vi aquilo, mas no meio de pessoas que têm outros tipos de crença, a gente vê situações similares. Uma coisa que é muito descrita aqui na nossa região, um cachorro preto, grande, bem grande. Pessoas que não ouviram de outra, eu verifiquei essa situação. No momento que eu comentei isso, vira e fala, já por 2 vezes aconteceu isso, eu estava orando no monte e tal, passou perto de mim, não sei o quê, e a gente entende que não era algo físico, era algo espiritual, não era um cachorro de verdade. E várias situações, inclusive relacionadas a pessoas aqui da nossa igreja, esse cachorro foi visualizado. Imagina, gente, Deus foi lá e criou vários anjos, e aí um deles tinha um formato de um cachorro preto, e agora eles caíram e tal. Não. Eles se mostram no mundo espiritual com a aparência que eles querem transmitir. O entendimento que eu tive, não posso afirmar com vocês se é verdade, que seria a especialidade desse ser, algo relacionado à raiva, à fúria, à briga realmente, não é? A gente percebe que cada região existe como é que eu posso dizer? Uma inclinação para uma determinada coisa. A gente vai ver depois algo mais a respeito disso quando eu for falar sobre o movimento moderno de batalha espiritual. Mas existe essa possibilidade de que cada região ela é especializada num tipo de pecado por conta da estrutura espiritual maligna que existe ali. Nova Almeida a gente percebe um espírito de contenda, de confusão muito forte, de pessoas que às vezes estão fora de Nova Almeida também, começaram a entrar aqui nessa região, começam a brigar, igrejas que se dividem de novo e se dividem outra vez, e famílias que brigam, e na escola e nas repartições públicas de uma maneira geral, sempre muita confusão entre as pessoas, mal entendidos e coisas desse tipo, gente se levantando para brigar umas contra as outras. Pode ser por isso, não é? Mas de qualquer maneira, não significa que essa entidade ela vai ser sempre um cachorro preto. Por isso, não caiam muito, na verdade não caiam nessa conversa de aparência de demônio, tá? Eu vi um demônio desce dessa forma. Não necessariamente ele tem essa forma, ele pode estar se mostrando dessa forma para tentar alcançar algum objetivo. Normalmente para pessoas que os invocam e coisas desse tipo, entendeu? Como esses que vieram aqui fazer uma oferenda aqui na porta da igreja daquela vez, eu comentei aí na última aula. Provavelmente, para essas pessoas, eles vão se apresentar conforme eles creem na religião deles. E se tiver incorporado lá, quem tem uma visão do mundo espiritual aberta nesse sentido, vai visualizar sobre a pessoa algo assim. Mas é possível que quando a gente repreenda o demônio, ele assuma até uma outra forma, né? Vai saber. Abra aí Colossenses 2. Colossenses 2,14, no meio da história. Não deu nenhuma pausa aí, não? Tá seguindo direto? Colossenses 2,14. Diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz.
Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. O contexto aqui que Paulo está falando aos Colossenses é o seguinte: existia ali na igreja de Colossos um pessoal que era extremamente judaizante, e eles tentavam meio que oprimir aqueles que não tinham origem judaica, ou que não estavam mais seguindo os princípios judaicos, usando a lei do Antigo Testamento. E nesse contexto, o apóstolo Paulo vai falar que todas essas leis que a gente tinha que ter seguido, isso funcionava como um tipo de escrita de dívida sobre nós, e esses principados e potestades, não é? Eles poderiam usar isso como acusação para a gente. Eu já disse para vocês que a palavra diabo significa caluniador, e a palavra Satanás significa acusador. E realmente eles tentam provocar todo o peso sobre a vida das pessoas, provocando medo e culpa através disso, caluniando você e acusando você. E ele diz aqui que no momento em que Jesus morreu na cruz, ele cravou ali na cruz qualquer escrito de dívida que existisse sobre você. Toda a relação de pecados, todos os pecados que você cometeu, Jesus pagou por eles na cruz. Poeticamente ele diz que esse escrito de dívida foi cravado ali na cruz. E aí diz o seguinte: e tendo despojado os principados e potestades. A palavra despojado dá a ideia de ter desarmado eles. É como se eles tivessem antes munição para acusar vocês. E a obra de Jesus na cruz tirou das mãos dessas entidades, desses principados, dessas potestades, toda essa munição de acusação. É por isso que crente não deve aceitar nenhum tipo de condenação sobre si. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é outra frase também do apóstolo Paulo. Todo o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz. Eu tenho visto crentes realmente adoecidos por isso, por culpa e coisas do passado. Às vezes eu chego a dizer o seguinte: olha, em algumas situações que eu entendo que é esse o caso, Deus já perdoou você que não se perdoou ainda. Porque a culpa sobre a pessoa é tão grande, ela já se arrependeu daquilo, ela já pediu perdão para Deus. Deus quer perdoar a pessoa quer ser perdoada. E na verdade continua com aquele sentimento de culpa. Muitas vezes, meus irmãos, é uma acusação demoníaca mesmo. Uma opressão, a presença demoníaca andando ali atrás da pessoa, jogando certas coisas na cara, colocando um peso sobre a pessoa, que esse peso já devia ter sido tirado há muito tempo. Mas como ela não recebe isso, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. Essa expressão, os exibiu publicamente, algumas traduções vão dizer aí, publicamente os expôs ao desprezo. Alguém tem uma versão diferente? Está aí no final do versículo 17, não, perdão, do versículo 15. Triunfou e depois, a parte de exibiu publicamente, humilhou, não é? A expressão aqui é uma expressão que no grego ela só aparece duas vezes no Novo Testamento. Uma é essa e a outra é lá em Mateus capítulo 1, quando José descobre que Maria está grávida e a expressão é não querendo a difamar, que a Bíblia normalmente mostra pra gente, né? Ele tenta sair de fininho e deixar a Maria para trás. E aí o anjo aparece para ele. Esse não querendo difamar. Essa expressão diz respeito a alguém que dá um flagra numa mulher adúltera. Descobre que a mulher está traindo e vai lá e publicamente expõe essa mulher. Seria uma situação de humilhação mesmo, de exposição ao ridículo ou qualquer coisa desse tipo. O que esse texto aqui está dizendo é que quando Jesus tirou essa munição das mãos do diabo ali na cruz, quando ele morreu na cruz por nós, ele humilhou publicamente esses demônios, esses principados, essas potestades. Tá? É importante você entender isso porque nós temos um entendimento errado sendo difundido ao longo de toda a história da igreja até os dias de hoje, de que Satanás, no momento que Jesus foi para a cruz, ele achou que tinha vitória. E eu não vejo isso na Bíblia. Se alguém lembrar de algum texto que diga o contrário, me mostre, porque realmente eu não me lembro de nada que dê ideia de que Satanás estava ali comemorando. Tem até uma música que o pessoal cantou aqui na Páscoa,
E no meio da festa o diabo começou a ouvir. Que mostra uma festa no inferno quando Jesus morreu e de repente ele ressuscitou e aí que cai a ficha e tal. Irmãos, como a gente já viu anteriormente quando Satanás entrou em Pedro, Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Satanás sabia o que ia acontecer. Ele usa Pedro para tentar enfraquecer a determinação de Jesus de ir para a cruz. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Fala diretamente. Ou seja, ele sabia sim. Tá? Não, tá tranquilo. De boa. Então, eu acredito que os demônios, eles foram humilhados, não só posteriormente, mas no momento mesmo em que Jesus estava sendo crucificado, o inferno para mim já estava em desespero. Entrou em Judas para fazer Jesus sofrer? Foi só para tirar uma casquinha. Foi só para fazer Jesus sofrer mesmo, para aumentar o sofrimento de Jesus. Não é? Não era simplesmente para ajudar. Ele sabia que não ia impedir. Então, ele já foi derrotado, meus irmãos. Embora eu tenha colocado esse texto aqui no meio da história, mas é por isso mesmo. Ele já foi derrotado no passado, no momento da cruz. Entenda que o nosso inimigo, o destino dele, ele já está selado desde o início dos tempos. E sobre as nossas vidas, ele já foi derrotado há quase 2000 anos atrás. E vamos agora para a parte que vai tratar de uma realidade mais escatológica, que é o fim dos tempos, né? Romanos 16, 20. Esse versículo ficou muito famoso por conta de uma canção, há alguns anos atrás, que canta o 19 e 20. Romanos 16, 19, diz, não sei quantos conhecem, mas a gente vai ler aqui o 20. O 20 diz assim: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quando ele fala em breve, é no sentido de que em todo o Novo Testamento fala que a vinda do Senhor é em breve. Em breve para a gente não parece tão breve, né? Porque a gente veio muito tempo depois, mas se você considerar a humanidade como um todo, não é? Como toda a história da humanidade, eu ainda considero que está em breve. Em breve esmagará Satanás. Aqui está falando o que o Deus de paz vai fazer com essa figura que a gente tem estudado a respeito. Também numa referência a ele como serpente lá no livro de Gênesis. A gente leu sobre isso na primeira aula, que ele morderia o calcanhar e a descendência da mulher pisaria na serpente, não é? Como uma referência a Jesus. Aqui a gente vê que o Deus de paz esmagará Satanás, ponto. Só que tem um detalhe importante: debaixo dos vossos pés. Satanás é esmagado por Deus, mas ao mesmo tempo aqui a gente tem uma referência àquele ensino de Jesus que fala que ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do maligno, não é? O poder está com a gente. Ele é esmagado, é debaixo dos nossos pés, meus irmãos. Eu quero frisar isso aqui pelo seguinte: a religião, de uma forma geral, ela tem usado a figura do diabo para provocar medo nas pessoas, porque provocando medo faz com que as pessoas façam aquilo que elas quiserem. Eu disse isso na divulgação do nosso curso, eu coloquei isso lá no Facebook, não é? Porque muita gente tem sido manipulada pelo medo. Eu li um livro uma vez de um antropólogo falando a respeito de uma determinada religião, que no meu modo de entender, embora se declare evangélica, não prega o evangelho da graça de Deus, está preocupado com outras coisas, mas dá uma ênfase muito grande à figura de Satanás. E o antropólogo ele chegou a uma conclusão interessante, dizendo que as pessoas que iam para essa igreja, realmente elas deixavam a bebida, elas deixavam aquilo que a igreja chamava de pecado, e permaneciam limpas ali. E eu fiquei olhando aquilo, mas que curioso, e por que será? O antropólogo ia explicando que é por causa da presença constante do discurso do diabo. Todo culto tem que expulsar um demônio publicamente, não é? Tem que botar um microfone na boca do demônio. As pessoas estão o tempo todo com aquele medo constante de que se você fizer alguma coisa, Satanás vai vir para você. E o tempo todo é falar de diabo, para que as pessoas vivam em medo.
Meus irmãos, o medo não deve acompanhar você quando você for fazer qualquer tipo de libertação. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você precisa ter essa atitude triunfalista. Porque se você tiver medo, na verdade, a sua fé está sendo abalada. E sem fé você não consegue expulsar demônio nenhum. Se você está desconfiado que o demônio não vai sair, é aí que ele vai crescer em cima de você mesmo. É aí que ele vai se fortalecer. Eu já falei para vocês anteriormente a respeito de algumas situações dessa, e vou voltar a falar detalhadamente quando a gente tiver uma aula sobre momentos práticos. Mas daqui para lá, quando você tiver momentos práticos, já entenda isso. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Imagina algo pequeno. Com todo o poder que a gente já viu que Satanás tem, no livro de Jó, até de jogar fogo do céu, de movimentar coisas do clima, de fazer ventania. Por maior que seja a grandeza, não está falando de simplesmente um demônio, está falando do Satanás. O Deus de paz vai esmagar debaixo dos seus pés. Não é porque você é bonzão, não. É porque Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus todo-poderoso. Às vezes você pode pensar, eu estou fraco, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não estou em condições hoje, pastor, de orar por aquela pessoa. Quando você pensa isso, na verdade, na maioria das vezes, é porque você pensa que é a sua santidade que vai fazer alguma coisa. Que é você que é muito crente, que vai fazer alguma coisa, e nesse dia sua bateria diminuiu um pouquinho, né? O que pode acontecer quando sua bateria cair é sua fé cair, você falar esse tipo de bobagem. Mas se você tem um entendimento correto de que não é você, é Deus, querido, independente de você ter orado muito ou pouco naquele dia, o demônio ele vai ter que sair. Por causa da autoridade que foi dada sobre você. Não é você, é o nome de Jesus que está sendo usado. É o poder de Jesus que está sendo usado. Agora, se você vai realmente pensando que eu estou fraco, eu não orei suficiente hoje, pensa que por isso mudou quem você é diante de Deus, realmente você não vai conseguir. Por causa da sua falta de consciência aí no Evangelho. Abra aí agora em 2 Tessalonicenses 2:3. Vamos para mais uma realidade escatológica, como um tipo de prólogo para o livro de Apocalipse, que a gente já vai entrar na nossa próxima aula. O livro de Apocalipse vai tratar de muitas coisas que ainda vão acontecer, mas não é o único texto da Bíblia que fala a respeito disso. Desde o Antigo Testamento, nós temos muitos textos que falam a respeito das coisas vindouras. E aqui em 2 Tessalonicenses 2:3, é o último texto que nós vamos ler hoje, diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresenta-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e como todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. De vez em quando algum irmão vem me perguntar questões a respeito de pessoas que foram determinadas para não crer, ou para crerem no erro e coisas desse tipo, e eu já falei usando outros textos que na verdade isso é consequência já de uma decisão da pessoa, não é? E esse texto aqui vai mostrar a respeito disso. Mas enfim, vamos contextualizar aqui primeiro.
Esse texto está falando a respeito da vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, ele começa falando o capítulo mais ou menos o seguinte, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com eles. Ele vai falar a respeito do engano que a igreja pode vir a acreditar, de que na verdade Jesus já veio. E a gente vê isso acontecendo em várias seitas ao longo da história. Tem seita, por exemplo, que acredita que Jesus veio em 1914. E aí deu uma voltadinha, está escondido aí um tempo para poder vir de novo. E uma porção de coisas, de maluquices desse tipo. Paulo fala assim, olha, ninguém venha dizendo que está falando pelo Espírito, ou pela palavra, ou por uma carta dizendo que fui eu que escrevi, né? Como se fosse escrita por vós. Ninguém vos engane desse jeito. Porque antes do nosso Senhor vir, há de vir o filho da iniquidade, o iníquo. Ele não usa a expressão anticristo aqui, mas a descrição que ele vai fazer desse elemento é a mesma que a gente já viu lá nas cartas de João. João vai falar a respeito dessa figura como sendo o anticristo. Que figura é essa, gente? É uma figura que é um tipo de paródia de Jesus. É um tipo de Jesus ao contrário. Não é? Igual a história de super-herói, tem o Flash reverso, tem o Superman, tem o bizarro. Não é? É um tipo de Jesus bizarro. Alguém que vai se levantar contra tudo que é Deus, vai incentivar ateísmo no mundo, vai debochar de tudo aquilo que é espiritual, que é de Deus. E a descrição aqui também bate com a figura da besta no Apocalipse. A gente vê, inclusive, no livro de Apocalipse, que essa besta, né, ele vem precedido de outra besta. E seria algo mais ou menos tipo João Batista e depois Jesus. E fala, inclusive, que ele vai se assentar no santuário de Deus. O que significa esse se assentar no santuário de Deus e se apresentar como Deus, gente? Isso daqui pode ser num sentido mais amplo, dele matar a ideia de Deus na cabeça dessas pessoas que não quiseram crer e se colocar como Deus delas. Mas pode também ser literal. Muitos cristãos têm lido esse texto como sendo algo literal, no sentido dele entrar no templo em Jerusalém e, entrar lá no Santo dos Santos e se colocar na posição de Deus. Por que disso? Existem muitas profecias que elas falam a respeito de Israel, de coisas relacionadas à nação de Israel. E como no ano 70 depois de Cristo, assim que o Novo Testamento acabou de ser escrito, o Estado de Israel foi dissolvido, olha o que aconteceu. Muitas pessoas passaram a acreditar que isso era um Israel simbólico, que na verdade estava falando de outra coisa, nas profecias escatológicas. Mas quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a ONU foi lá e arrumou um pedacinho de terra lá nas terras bíblicas e convidou o pessoal que já estava envolvido com o movimento sionista, né, já estava indo comprando terras daquela região, convidou judeus do mundo inteiro para irem lá refazer o Estado de Israel. Estava aquele momento, aquele climão, né? Hitler tinha matado aí 6 milhões de judeus, o mundo estava muito comovido com aquilo, eles foram para lá. Um pouco depois eles fizeram uma guerra, a Guerra dos 6 Dias, e tomaram o território ao redor e aumentaram ainda mais o Estado de Israel. E aí algumas pessoas passaram a olhar para as profecias bíblicas de maneira diferente, pensando assim, não, isso não era um Israel figurado. O Estado de Israel voltou a existir. E usando essa mesma lógica, meus irmãos, alguns acreditam que o templo de Jerusalém ele vai ser reconstruído. E existe uma expectativa muito grande para isso, principalmente no meio do povo judeu. Porque como os judeus acreditam que Jesus não veio ao mundo, que Jesus não era o Messias, aliás, se Jesus não era o Messias verdadeiro para eles ainda vai vir. Eles cuidam muito bem de cada garotinho que nasce, porque eles pensam, e se meu filho for o Messias? E aí, justamente aonde estão ali construídos, onde era o templo do rei Salomão, o templo de Deus ali no alto do Monte Sião, no coração da cidade de Jerusalém, mais ou menos 600 e pouco depois de Cristo, um seguidor de Maomé, Mohammed, né, foi lá em Jerusalém, e para proteger o domo da pedra, porque a pedra que estava lá como pedra fundamental do templo, na maneira deles entenderem, também é o Monte Sião, o Monte Moriá, e é onde Abraão ia sacrificar o filho. Eles foram, e para proteger aquele local, segundo ele, construiu um grande monumento muçulmano. Para mais de 1000 anos, meus irmãos, está lá como um dos monumentos chamado o Domo da Pedra.
Domo Dourado, né? É aquela cúpula dourada imensa, colocada ali simplesmente em cima das ruínas do rei Salomão. Existe ali próximo um portal, né, uma porta da cidade que está fechada, e a expectativa é que em algum momento alguém vai explodir. Existem grupos terroristas judaicos, inclusive, esperando, tentando ali. É uma das regiões mais vigiadas do planeta nesse sentido, porque tem gente realmente querendo ver aquilo pelos ares, para que, na seguinte expectativa, no momento em que aquele monumento foi destruído, o templo de Salomão vai ser erguido de novo, e eles vão voltar a sacrificar animais, e tudo como era no Antigo Testamento. É essa a expectativa que alguns judeus têm. E aí, nesse momento, aquele portal vai ser aberto, e o Messias vai entrar por aqueles portais ali de Jerusalém. O problema é que Jesus já entrou por esse portal. É o mesmo lugar que Jesus entrou ali, montado num jumentinho, não é? Só que eles entendem que existe essa profecia, né? Por causa lá do Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor. Eles relacionam esse salmo com essa entrada de Jerusalém. Então, os cristãos, por outro lado, não estão necessariamente tentando explodir aquilo, mas estão na torcida, comendo pipoca, esperando que alguém exploda, para que construam um templo, para que esse templo se cumpra, nesse templo se cumpram essas profecias, que o anticristo venha, senta lá, engane os judeus durante um tempo, se dizendo o Messias, e depois mostre as suas garras e qualquer coisa desse tipo, não é? Até que venha de novo Jesus e mate esse anticristo com o sopro da sua boca. Um detalhe, meus irmãos, é que, embora esse anticristo não tenha surgido, desde os tempos bíblicos, ele já está no mundo. João disse isso, a gente já leu, que o espírito do anticristo já está no mundo, e Paulo fala aqui, pois o mistério da iniquidade já opera. O mistério, falando no sentido de algo sobrenatural, já está operando no mundo. Naquela época em que o Novo Testamento estava sendo escrito. É mais ou menos o seguinte, a maneira como eu concebo isso daqui. Existe uma entidade que vai incorporar num dado ser humano. O anticristo é um homem. O texto dá a entender isso, tanto aqui quanto em João. E quando vai falar da besta, se a besta realmente é essa mesma figura, quando fala 666, é um número de um homem. Então, eu vi aí ao longo da minha vida várias vezes pessoas acreditarem que nasceu já o anticristo no mundo. Na época, quando não tinha correntinha de e-mail ainda, né, o pessoal mandava por carta. Uma vizinha minha chegou no meio dos anos 90 lá com a xerox de um jornal espanhol, El Pequeno de Habito. Um bebezinho tinha nascido com chifre, coisa assim. Já viu desse tipo de coisa, pastor? Rolava muito, sempre o pessoal está naquela expectativa, agora chegou o anticristo. E aí, quando estava a nova era, que ainda é algo muito forte no mundo, mas quando começou lá pelos anos 70, que teve o movimento hippie, o Woodstock, aquele negócio todo, eles estavam esperando a chegada da era de Aquários. Qual que é a ideia desse pessoal esotérico da nova era? É que cada era astrológica da humanidade, ela tem um avatar, ela tem um ser que ela, digamos assim, é o líder daquele momento. Moisés teria sido um avatar da era de Touro, da constelação de Touro e tal, e ele dá lá umas justificativas para isso, o sacrifício de animais e tal. E aí veio Jesus como a era de peixe, tem toda a relação de Jesus com peixe que eles vão dizendo. E aí viria a era de Aquários, que viria um novo grande líder mundial. Nos anos 90 eu ouvi uma palestra que o nome da figura seria Maitreya, né? Mas eu não sei qual é o nome atual que estão usando. Ontem eu estava lendo um comentarista, o Russell Norman Champlin, que ele escreveu o comentário bíblico dele há bastante tempo atrás, num contexto político diferente, e ele faz umas viagens muito grandes quando ele vai falar de escatologia. Ele fala de União Soviética que nem existe mais, e umas coisas assim. E aí ele fala que o anticristo já teria nascido, não sei de onde que ele tira isso, em 1964 em Jerusalém. Vai saber, né? Da onde que esse povo tira essas coisas. Mas, no fim das contas, a gente não sabe. Eu entendo que como esse espírito já está no mundo há bastante tempo, e a gente vê essa atitude anticristo, de negar Cristo,
em filósofos, em pensadores, em intelectuais ao longo da história, ele vai incorporar em um sujeito. Existe um filme, inclusive, mais de um filme que trata desse assunto, não é? Eu não me lembro agora o nome do filme, que tem a pessoa vê uma cruz de cabeça para baixo e morre logo depois. É a mesma ideia de um garotinho que nasce e Satanás toma conta dele. Há outro filme, O Bebê de Rosemary, também tem essa ideia. É organizações satânicas preparando uma criança para vir que vai ser o Messias dele, não é? Então, não sabemos se ele já veio ao mundo, no sentido de já ter se encarnado, mas sabemos que o Espírito dele, ele opera, e desde aquela época até os dias de hoje. No meio acadêmico, meus irmãos, eu vejo isso muito claramente. Em alguns autores de maneira mais sutil, na maneira como eles lidam com a fé, até as palavras que eles escolhem para usar, são de maneira a provocar realmente descrença nas pessoas, para tirar toda e qualquer credibilidade, qualquer coisa da fé, principalmente a fé em Jesus, tá? E a fé em Deus Pai como esse Deus de amor e justiça, como nós vemos. Eu vejo isso em muitas religiões que negam a Cristo, como ele de fato é. Alguns admitem que Jesus existiu, mas que ele não é Deus, como por exemplo os testemunhos de Jeová, o Islã, ou até outros que chegam a acreditar até certo ponto, mas não acreditam que a morte de Jesus tira o pecado de todo aquele que crê. E sempre alguém tem que dar uma forcinha, e você tem que dar uma reencarnada para pagar o seu karma, e você tem que fazer boas obras para poder se livrar dos pecados que você fez e coisas desse tipo. Sempre o Evangelho, nessa parte de salvação pela graça, ele acaba sendo tocado. E eu entendo que isso é esse Espírito mesmo que opera no mundo. Eu vejo pelo próprio Islã, que diz que Jesus existiu, mas ele não morreu na cruz para te salvar. Que quando ele foi ser preso, né, ele fez lá uma parada e Judas ficou com a cara dele, eles pegaram Judas e Jesus ficou escondido. E eles crucificaram Judas e Jesus ficou escondido olhando. Então, Jesus não morreu por você, né? E o detalhe é que o sujeito vai lá e fala isso, tipo, uns 600 anos depois de Cristo, milhares de quilômetros de lá, sem ter prova nenhuma, sem ter depoimento de ninguém, nem nada, simplesmente, resolvi, um anjo aqui revelou para mim, né? E aí, até hoje, o quarto do planeta está crendo nessa história, o quarto do planeta está, gente, e a religião que mais cresce no mundo hoje. Fala para mim se isso não tem a ver com o espírito do anticristo de uma maneira geral, né? Eu imagino, vou falar para vocês que eu imagino, não tenha isso como uma aula bíblica de especulação do pastor, que vai chegar um ponto que essas loucuras que as religiões fazem vão saturar de um tal jeito que vai chegar num nível de descrença. Eu vejo isso pela forma como as pessoas, até de boa índole, estão lidando com a religião. Vão saturar de um jeito que vão chegar e dizer que a fé, na verdade, é uma das piores coisas da humanidade e não serve para absolutamente nada. E vão desprezar qualquer tipo de crença em Deus. O mundo está caminhando para isso. Essa é a leitura histórica que eu tenho feito, né? E a gente vê que Jesus fala a respeito disso também, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. A fé de muitos esfriará por se multiplicar a iniquidade. E eu vejo a iniquidade se multiplicando no meio das religiões, né? No meio da fé, no meio até de falsos apóstolos, como a gente viu no texto, que vão desgostando as pessoas do Evangelho. Quanta gente está desigrejada hoje, parando de frequentar, né? Justamente por conta desses escândalos, se deixa enfraquecer e faz a vontade de Satanás, deixando de ser realmente corpo de Jesus, no sentido de ser membro um do outro, de estar congregando uma igreja, justamente por isso, né? Então, gente, esse foi o último texto aí que eu ia mostrar para vocês. A partir da aula que vem a gente entra no Apocalipse. Tem muita coisa legal para a gente ver ali no Apocalipse, algumas surpresas interessantes da revelação de Deus ali no Apocalipse, relacionado a esse assunto de batalha espiritual. E eu queria liberar agora esses momentos finais, deixa eu ver quanto tempo a gente tem, para que a gente faça as nossas perguntas. Quem tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Vou levar o celular aí para você, fala bem perto da boca, tá? Que a última aula não apareceu muito as vozes não, deu trabalho.
É que você falou sobre o anticristo e agora você falou Apocalipse, eu lembrei. É que em Apocalipse 6, fala do primeiro cavaleiro, do cavalo branco, que ele foi determinado a vencer e foi vencendo. Ele é o anticristo? Meu modo de entender, não. A gente vai aprofundar nessas questões, né? Mas a descrição da besta bate mais com a figura do anticristo, entendeu? Mas a gente vai aprofundar em Apocalipse mais para frente. Mais alguém tem alguma pergunta? No início da aula você falou sobre a questão de anjos, né? Que é possível então que os anjos eles se materializavam? Se a gente entender aquele texto lá de Gênesis 6, dos Benai Elohim, e eu entendo dessa maneira, eles eram de fato anjos, eles tiveram filhos com mulheres, então eles se materializavam sim naquele início, entendeu? Agora, se a queda deles foi deixar de ter essa capacidade, aí hoje eles já não teriam pelo menos aquela liberdade de materialização, de ficar o tempo todo corporeamente como se fazia antes. Tanto é que eles ficam buscando um corpo o tempo todo, entendeu? Mais alguma pergunta? Se não, vamos orar, encerrando a nossa aula. Você que quer participar dessa batalha espiritual de maneira mais intensa, de maneira mais direta, você que é líder de célula, ou está aí em intercessão por alguém, saia do seu lugar, venha para frente. E o restante vamos nos colocar de pé. Vamos orar? Pai, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, porque nós podemos nos juntar para conversar aqui a respeito da Tua Palavra. Venho te pedir que o Senhor vá aumentando o nosso entendimento, de maneira que todo entendimento errado que a gente foi absorvendo ao longo da vida, que a gente consiga se desfazer dele, meu Pai, e que cada vez mais a gente vá se apropriando da Tua verdade. Porque se o Senhor colocou essas informações na palavra, era para que nós pudéssemos ter esse entendimento. E eu peço que o Senhor vá lançando a Tua luz sobre cada um de nós, de maneira que a gente se torne mais consciente dessa batalha, Senhor, e mais ferramentalizado para combater, meu Deus, em nome de Jesus. Eu venho te pedir nesse momento por esses que estão se colocando aqui à frente, e por esses que depois em áudio também estão se colocando espiritualmente diante do Senhor, para um envolvimento maior com a batalha. Eu peço que o Senhor dê a eles experiência nessa área, que o Senhor leve até eles pessoas que estão necessitando serem ministradas, pessoas que estão precisando de libertação. O Senhor coloque no caminho deles, meu Deus, de maneira que eles possam colocar em prática todo esse ensino, todo esse estudo que nós estamos tendo aqui. Ao mesmo tempo, eu peço que o Senhor encha eles de fé, de discernimento espiritual e de amor pelas pessoas com quem eles vão ministrar. E o Senhor esteja protegendo cada um deles e a família deles também, meu Pai. Cada membro da família, de maneira que Satanás não consiga chegar em ninguém, não tenha entrado no lar de nenhuma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.